Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. COP27, Sharm El Sheikh, Egito, vocês estão acompanhando aí, só tem prateleira de cima e cada vez chegando mais. Olha só aqui do meu lado o Rodrigo Lima, o caboclo aqui ó, é o seguinte, ele é advogado, mas é sócio fundador do Agroícone e já falei com ele por Zoom. Agora é a hora da gente falar aqui de maneira tridimensional e no ambiente de COP não tem nada mais oportuno e nada mais adequado. Querido, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. Bom que você está aqui na COP, acho que é a tua primeira COP, né? Sim. Para mostrar que tem um monte de coisa que acontece aqui que tem relação total com a agricultura, né? Pois é, a gente precisa estar aqui presente, eu acho que daqui para frente também, acho que eu não perco mais nenhuma, viu? Tá certo, isso é ótimo. Maravilha. Escuta, antes de bater esse papo aqui com o Rodrigo, eu quero agradecer o pessoal da AgroRevenda, da nossa revista AgroRevenda, que faz parte da plataforma AgroRevenda, que é uma das apoiadoras aqui do nosso trabalho direto de Sharm El Sheikh. Também agradecer o pessoal do Grupo Public, o pessoal da Syngenta, a Syngenta que tem um programa extraordinário, o programa Reverte, que tem como objetivo recuperar 1 milhão de pastagens degradadas. E eu vou começar com esse exemplo da Syngenta para te perguntar o seguinte, a gente está vivendo a tal COP da implementação, que só todo mundo aqui só fala nisso. Você está otimista que nós vamos implementar algo que possa ir além do que aconteceu até agora nas COPs? Carlão, a implementação é importante porque os países definiram as metas, começaram a contar a partir do ano passado, 2021, e aí a COP de implementação, porque tem que cobrar os países e exigir que, e aí, o que vocês estão fazendo para implementar as metas de vocês? Eu acho que no Brasil a gente tem muita coisa sendo feita. Quando a gente olha para a agricultura, o Plano ABC+, aprovado pelo Ministério da Agricultura ano passado, é uma continuidade do ABC. O ABC alcançou até 2018 56 milhões de hectares de áreas adotando tecnologias que permitem reduzir emissões e adaptar os sistemas produtivos. E agora a meta é alcançar 72,6 milhões de hectares. E isso vai acontecer por quê? Porque é tecnologia. Você mencionou a tecnologia da Syngenta para recuperar a pastagem. Pastagem degradada é dinheiro que o produtor deixa de ganhar, certo? Pastagem manejada, área recuperada é boi gordo, menos tempo, mais dinheiro, tecnologia a serviço do desenvolvimento da agropecuária. E o mais interessante é que desenvolve, mas ao mesmo tempo preserva, né? Tem um benefício de carbono. E por isso que eu gosto de enxergar toda essa agenda, não como uma obrigação que temos que reduzir meta. A gente vai adotar tecnologia, vai adotar inovação e tem um co-benefício que é o carbono. E tem um co-benefício que é a adaptação do sistema produtivo. E isso todo mundo precisa por conta das secas, da mudança de precipitação de chuva. Então, eu acho que do ponto de vista de implementação, e é um processo, né? A gente vai mensurar até 2025, depois até 2030. A gente tem muito por fazer, mas temos na agropecuária o ABC+, como uma política e estratégia, junto com o Código Florestal. Eu acho que é importante mencionar a necessidade de reforçar a implementação do Código Florestal. Os estados precisam ter isso como uma agenda do estado, não só como uma agenda de uma secretaria ou outra, para permitir transparência, até na questão do comércio internacional em relação à implementação do Código Florestal e uso da terra. Olha, volta e meia, quando a gente escuta muito zoom, muita conversa, aproveitar que você está falando do Código Florestal, que é uma lei brasileira negociada no Congresso Nacional, enfim, austivamente debatida, como diz o Aldo Rebelo, mais de 200 audiências públicas, ou seja, é uma lei do Brasil. E aí eu escuto alguém falar aqui assim, desmatamento zero. Desmatamento zero, até onde eu sei, é contra a lei brasileira. Eu queria que você me falasse um pouquinho, porque a gente tem que tomar muito cuidado e saber diferenciar o que é desmatamento zero é uma coisa, agora desmatamento ilegal zero me parece até que é uma coisa que não está nem na pauta aqui, porque esse negócio, se é ilegal, não é nosso assunto, né? Assim, Então, Carlão, acho que é super importante a tua pergunta pelo seguinte, o Brasil é super pressionado pela Europa, pelo Reino Unido, agora os Estados Unidos também querendo criar uma lei para exigir a rastreabilidade dos produtos, para provar que não tem desmatamento. E aí vem a discussão do legal e ilegal.
Nós temos o Código Florestal, duramente negociado, um acordo possível em 2012. O Supremo Tribunal Federal já julgou a constitucionalidade do Código. Não há que se falar em mudança nesse momento. Acho que qualquer mudança seria ir para o Supremo discutir de novo. Acho que não é isso que a gente precisa. A gente tem exemplos muito bons. Mato Grosso está num processo de avaliação pesada do cadastro ambiental rural. São Paulo fez um esforço muito grande. E a estrutura para tocar para frente a implementação do código está pronta. E aí, acho que tem um aspecto importante, quando a gente fala de desmatamento ilegal, que inclusive é uma meta do Brasil e o Brasil precisa cuidar dessa meta, ilegal é ilegal, o agro não quer saber do ilegal. Eu acho até engraçado esse tipo de discussão, porque para mim é o seguinte, ilegal não tem o que discutir, está ilegal, então, mas geralmente a gente, se você tem um negócio que é ilegal é caso de polícia, né? Exato, só que aí a gente tem que conseguir reduzir desmatamento, e os nossos números não estão nessa direção. E para mim é um problema o seguinte, quem paga a conta do desmatamento ilegal é o agro brasileiro, que está sendo pressionado, que não é o principal driver de desmatamento. Você tem pelo menos 32% de desmatamento na Amazônia que ocorre em gleba pública não destinada, a terra devoluta. Isso é um problema de Estado, tem que resolver isso, tem que cuidar disso. Então, acho que o agro tem que se distanciar do desmatamento ilegal e aí tem que ter transparência em relação aos dados. O Brasil não consegue separar o que é legal e ilegal. E aí a conta cai no colo de quem? Do agro, que para mim é o fiador do desmatamento brasileiro. E isso mancha a imagem do agro no mundo. E estamos agora tendo que discutir com a Europa, com o Reino Unido e com os Estados Unidos due diligence e medidas de como fazer rastreabilidade. Quem pode ser prejudicado? Quem exporta e o produtor. E aí o governo talvez não vá pagar essa conta, mas vai pagar indiretamente, mas quem vai pagar diretamente é quem está exportando, e quem está vendendo para quem exporta. Então, eu acho que a gente tem esforços muito grandes em relação à agenda climática como país. Tem uma agenda de energia renovável fabulosa do Brasil, que tem muito a crescer, inclusive com o agro ajudando por conta de biometano e tratamento de resíduos e biocombustíveis, naturalmente, como etanol de cana, etanol de milho e toda a parte de biometano. Além das outras formas de energia renovável que a gente tem no país e tem muito a crescer, o que eu acho que é desenvolvimento. A gente precisa de várias fontes de energia para se desenvolver e para ter energia mais barata. Todo mundo quer isso. Inclusive o agro precisa de energia mais barata para poder reduzir custo de produção. Então, eu gosto de enxergar essa agenda aqui como uma grande oportunidade da gente mostrar o que a gente está fazendo. E aí o calcanhar de Aquiles é desmatamento. Mas como que a gente resolve o desmatamento? Você está dizendo o seguinte, 30 e tantos % de desmatamento ocorre em terra do governo. O que o produtor ou então as entidades de produtores podem fazer nesse sentido? A terra é do governo, o governo não cuida, como deveria. Então acho que a gente está em 2023 quase. Acho que temos que chegar num consenso. Rodrigo, vou fazer uma pergunta, é o seguinte, se você fosse o presidente da República e estivesse assumindo dia 1º de janeiro, o que você faria efetivamente para acabar com o desmatamento? Puta, é duro responder rápido. Mas uma coisa que eu faria esse objetivo de captar dinheiro internacional para ajudar a conservar a floresta e levar recurso para pequeno produtor, para indígenas e comunidades locais, isso é uma coisa possível. A gente tinha isso, a gente freou isso, agora tem movimentações aí dos países querendo voltar dinheiro. A questão é como organizar isso e canalizar isso e desenvolver projetos de financiamento para manter floresta em pé. Uma das coisas que eu faria nesse sentido é pegar a gleba pública não destinada, que tem, pelos dados do Serviço Florestal Brasileiro, 64 milhões de hectares na Amazônia, terra pública que o Estado e a União não cuidam, como deveriam. Então, eu faria o seguinte, para começar, eu criaria uma forma de desenvolver projetos com a iniciativa privada para conservar essas áreas e captar dinheiro de carbono para pagar por essa conservação e a partir do momento essas áreas seriam destinadas para isso. Isso não é mais ou menos o que o ex-ministro Ricardo Salles fez com a questão dos parques, enfim, chamando a iniciativa privada para cuidar? Comparativamente pode ser, mas aí eu estou dizendo pegar terra pública não destinada,
Quer dizer, que não seja parque, que não seja parque, nada. que é uma gleba pública que está lá abandonada, vai. E desenhar projetos de financiamento com a iniciativa privada para ela cuidar, porque o governo não vai cuidar de tudo, para ela cuidar com regras que estabeleçam isso e transformar projeto de carbono para pagar por isso. Isso é uma coisa que... porque Eu tenho a impressão que assim, desde que o mundo é mundo, sempre vai existir gente fora da lei. Sim. E quando a gente vai lá fora, ou vem aqui fora, e promete desmatamento ilegal zero, eu acho que mesmo assim a gente está sendo leviano, porque eu acho que é impossível haver desmatamento ilegal zero, porque é acabar com o crime no mundo. Existe crime desde que Jesus Cristo veio na Terra. Eu concordo. Agora, quanto a gente tem de desmatamento hoje e quanto a gente teria chegando perto de zero? Zero é uma coisa... Agora, acho que a gente tem tudo na mão para poder coibir desmatamento ilegal, para chegar perto de zero, e aí lutar para pagar pelo desmatamento legal evitado, que o código permite, tendo dinheiro para... Carlão, você vai receber aqui tantos dólares por hectare, ano, se você assinar aqui um tal contrato com um grupo de empresas, tudo mais, para receber. Aí a decisão é sua. Eu acho que para a gente chegar a esse ponto de estar com a faca e queijo na mão para captar dinheiro para isso, está começando. Mato Grosso está fazendo isso, tem alguns projetos. A gente tem que conseguir chegar perto do zero, porque senão fica essa guerra de... É que eu acho que hoje tem até guerra de número, né? Porque tem narrativas diferentes, tem gente que esses números a gente não vai... Eu tenho a impressão que a gente não vai chegar num acordo nunca em relação a isso. Mas deixa eu te falar, vamos para frente, que é o que importa. Rodrigo, você participa de COP desde 2008, você está me falando, né? Portanto, já são aí 14 edições que você acompanha. E eu queria que você me falasse um pouco como é que é o seu trabalho lá no ícone, como é que é o trabalho do agroícone e como que é o que você retorna para os seus clientes, vamos chamar assim, quem são os clientes e como que é o retorno do trabalho que vocês fazem? Então, Carlão, a gente acompanha o Instituto Ícone lá atrás, era muito negociação da Organização Mundial do Comércio, a gente começou a entrar na agenda da Convenção do Clima, biodiversidade também, que inclusive tem COP agora em Montreal em 2015, a COP 15 em Montreal agora no final do ano, a gente vai estar lá também. A gente acompanha... COP 15, o que é que você COP falou? 15 de biodiversidade, tá. Em dezembro desse ano. Entendi. Mas aí é a outra convenção, É outra COP, hein, gente? É outra COP. Em dezembro, daqui a pouco. Então, a gente acompanha as negociações para entender o que está se negociando do ponto de vista... Por exemplo, aqui tem o grupo de Coronívia de Agricultura. A decisão daqui, o que ela poderá internamente lá no Brasil gerar de obrigações para o governo, para o MAPA, para o setor privado e oportunidades de mercado de carbono, de financiamento. Então, a gente acompanha há muito tempo, né, as negociações para traduzir para os nossos clientes, para entidades do setor, para empresas, o que está acontecendo nessa agenda e como que... Aí a gente tem uma agenda muito em Brasília com isso, né? Sim. Porque você tem que ir no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores. E no final das contas, eu acho que o próprio fato de você estar aqui, tá cheio de gente aqui, mostra cada vez mais que essa agenda é uma agenda é uma vitrine de tecnologia, de inovação, de projetos, de políticas, cheio dos governadores da Amazônia aqui, para quê? Para mostrar que, no meio do estado estou fazendo isso e aquilo, tem tais projetos. Então, a gente acompanha, participa e tenta traduzir isso como informação que é usada por uma empresa, por uma entidade setorial, dentro dessa agenda aqui, que na verdade puxa um monte de atos a partir de cada COP, né? Ô Rodrigo, deixa eu aproveitar a sua experiência aqui, você aproveita e dá uma aula pra gente aqui, para os nossos telespectadores lá, a respeito do que é essa COP.
Eu já andei aprendendo aqui com alguns interlocutores meus, gente boa da academia e tudo, falando o seguinte, que a gente, quando vem aqui fora e faz uma promessa, a gente, chamada aqui de compromisso, né? A gente chama de compromisso, mas no fundo a gente está fazendo uma promessa. E eu aprendi que no fundo, a gente está contratando uma dívida. Quando eu chego aqui fora e digo, vou ter X número de desmatamento zero, eu vou fazer tal e tal ação. Na verdade, eu como empresa ou como país, se for o governo, a gente está contratando uma dívida externa, algo que eu vou ter que entregar. Os americanos, por exemplo, são muito, pragmáticos. Antes deles assumirem qualquer compromisso, eu soube disso, os caras vão saber quanto custa isso lá dentro do nosso país. E diz que no Brasil não é muito assim, não. A gente vai assumindo compromisso aí e depois quem paga a conta é o produtor lá no Brasil, ou o governo, ou enfim, ou as empresas. É assim mesmo? Que nota você daria para nossa, vamos dizer assim, para os nossos negociadores? A gente está melhorando nisso? A gente é bom nisso aí? Carlão, tem uma parte muito de direito internacional na tua pergunta, tá? Que é a minha especialidade. A coisa mais bonita do Acordo de Paris, ele só foi aprovado em 2015, a gente está aqui na implementação do acordo, porque em dado momento do processo de negociação, se chegou à conclusão que se a gente adotar uma meta e depois for dividir a conta para todo mundo, não vai dar certo. Então vamos pedir para os países fazerem consultas internas e apresentarem o que eles precisam, desejam, querem fazer na agenda de energia, de agropecuária e indústria e tudo mais, e uso da terra. E aí se criou as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, as famosas. E aí os países trouxeram suas metas, o Brasil trouxe sua meta e revisou sua meta. A revisão da meta no passado, que foi oficializada, esse ano na verdade, é 50% de reduções até 2030, baseado nos níveis de emissões de 2005 e meta de neutralidade climática até 2050. Essa é a meta. O que vamos fazer para cumprir a meta é outra coisa. Certo? Por quê? Porque eu preciso adotar um monte de energia renovável, ABC+, reduzir desmatamento para ir cumprindo a minha meta. Então, eu acho que do ponto de vista do direito internacional e da participação do Brasil nesse tratado, que é o Acordo de Paris e Convenção, eu não considero como uma dívida. Você tem uma meta, um compromisso, você está engajado na agenda climática, é o multilateralismo ambiental, e não é só ambiental, é econômico também. A gente tá vendo que essa agenda é econômica, cada vez mais, porque tudo é dinheiro, E aí a questão para mim agora, eu acho que a gente precisa trabalhar nisso no Brasil, é apresentar um documento na convenção, submeter um documento onde a gente fala, o RenovaBio tem tal impacto em termos de alcance, o ABC+, tal impacto. O desmatamento, só que aí a gente tem que definir o que vai fazer para atacar esse desmatamento, que acho que isso está faltando. E de novo, o agro que paga essa conta, Carlão, eu me arrepio com esse negócio. Então, eu acho que no próximo ano, se eu tenho assim, um grande objetivo do Brasil para trazer para a COP, é esse plano de implementação detalhado. Igual você falou, os americanos fazem conta e sabem quanto custa. A gente faz algumas contas. Está na hora de enxergar isso como uma agenda de desenvolvimento do país. Porque se não for, aí a gente vai fazer o que um mais, outro menos. E aí eu acho que a gente perde várias oportunidades. Rodrigo, para a gente fechar aqui nossa conversa, queria saber de outra coisa, outro detalhe importante, que são métricas. Essa história, por exemplo, mesmo do carbono, que a gente falou, eu já entrevistei aqui gente da IETA, já entrevistei um monte de gente. E, assim, eu estou aqui tirando as minhas próprias, tentar tirar minhas próprias conclusões de uma pessoa que não entende deste assunto. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte, que a agricultura brasileira é uma agricultura tropical e, portanto, ela tem suas regras. O Brasil chega em alguns lugares, a gente faz 3 safras. No entanto,
até onde eu sei, as regras de carbono, essas coisas foram todas feitas com base, quem fez isso foi a Europa. Quem fez isso foram a agricultura temperada. Como é que a gente faz? A gente vai conseguir tropicalizar isso? Pergunta número 1. E 2, se a gente conseguir tropicalizar isso, os homens lá vão aceitar? Eles vão falar, essa brincadeira está valendo? Então, você está tocando num ponto que é absolutamente fundamental. Não foram só os europeus que criaram as metodologias, porque é o IPCC, então tem inclusive brasileiro que participa do IPCC. Uhum. Mas você está correto em dizer que os dados de inventário, porque tudo você tem que, métricas tem que considerar inventário, que é emissão, é balanço, emissão, remoção. Certo. E aí você tem 3 níveis de potenciais para trazer dados de inventário, e se você chegar no nível 3, que a gente chama de Tier 3, você entra num nível muito detalhado. Como, por exemplo, trazendo dado de captura de carbono no solo na pastagem, por exemplo, na recuperação de pastagem, como um exemplo. Tá? A nossa capacidade de fazer isso vai depender da nossa ciência. O europeu nunca vai fazer isso para a gente, ninguém vai fazer isso para a gente. Eu gosto de falar isso. Então, o Ministério da Agricultura está trabalhando nisso, a Embrapa também. Para quê? Para que a gente possa aprimorar os nossos inventários e, a partir daí, começar a trazer dados mais consistentes sobre o que significa balanço de emissões na agropecuária brasileira. Agora, mas do ponto de vista prático, você falou da ciência. E quando você do ponto de vista prático, quando você falou da ciência, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da Embrapa, nós estamos falando das universidades. E como que isso tem validade internacional? E isso é uma curiosidade minha, eu queria saber Quem vai fazer o inventário nacional brasileiro é o Ministério da Ciência e Tecnologia, Embrapa, universidades, Ministério da Agricultura, pesquisadores que entendem do que é carbono no solo. Então quem faz o inventário não é uma secretaria dentro do Ministério, são vários atores. E o Brasil, como as partes do Acordo de Paris, vão ter que fazer inventários a cada 2 anos. Então, a gente faz lá, traz para cá, isso tem um processo de avaliação, todos os países que trouxerem vão ser avaliados, e esse negócio vai virando a nossa fotografia. Entendi. Então, o processo dentro do Acordo de Paris, lá no artigo 13 de transparência, está dado. Entendi. Agora, se a gente não for capaz de fazer inventário robusto, outro exemplo, APP e reserva legal, que eu tenha comprovadamente que é APP, que é reserva legal ou que restaurou ao longo do tempo, é estoque de vegetação nativa. Tem que abater na conta de emissões, remoções de uso da terra. Hoje só a unidade de conservação que entra. Por quê? Porque eu não tenho um dado preciso do quanto é APP e reserva legal, gente. Tem, validado. Eu tenho estimativas. Estimativa não vale. Então, a nossa capacidade de aprimorar inventário está nas nossas mãos. Entendi. Eu acho que é uma questão na verdade, precisamos de eleger quais são as prioridades, e é isso que você está dizendo. A prioridade neste assunto é ciência. Ciência, certamente. Rodrigo, infelizmente nosso tempo aqui já esgotou, viu? Não dá tempo nem de perguntar mais nada aqui para você. Mas eu queria agradecer muito sua presença aqui, dizer que você é um craque, e é muito bom a gente falar com um craque, viu? Por favor, eu que agradeço e parabéns pelo teu trabalho. Estou vendo os vídeos, as entrevistas, e é muito bom para levar lá para o Brasil tudo que acontece numa conferência dessa, porque é um circo, é confuso. Mas tem muita coisa bacana acontecendo e acho que cabe a cada um saber explorar e aprimorar, e eu sempre volto para casa tentando entender e como é que a gente usa isso lá no Brasil de volta. Pois é, sabe que eu recebi aqui uma mensagem do Cesário Ramalho, meu querido amigo e ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, dizendo que ele não veio para a COP, mas o Fala Carlão levou a COP para ele, viu? Isso é ótimo. Eu acho que... Eu lembro quando a gente começou em COP 2008, tinha algumas entidades setoriais, começaram a botar a cabecinha para fora, e hoje elas estão todas aqui, junto com várias empresas que também começaram a abrir a cabeça para essa agenda, porque isso é uma agenda econômica, Carlão. Com certeza, eminentemente econômica. Ambiental também, mas econômica, e aí a gente não tem... No fundo, a única coisa que vale na vida é a economia, o resto vem depois de tudo, viu? Se não tiver economia, para alinhavar e puxar, as coisas não funcionam, né?
Rodrigão, obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. É um prazer. Conte com a Agroícone. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o fundador do Agroícone, o nosso querido Rodrigo Lima. E esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Syngenta, Grupo Public, Plataforma Agro Revenda. Fala Carlão, COP27, Sharm el Sheikh, Egito.